Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula de plano de negócio e empreendedorismo. Tá, eu queria até corrigir algo aqui que aconteceu na aula passada. A apostila que eu usei para dar aula, nosso plano operacional e plano financeiro estava no capítulo 5 e 6. Tá, mas na realidade, tá na apostila igual a de vocês correta, tá, que a apostila que eu usei estava faltando o capítulo 5. Tá, que tem na apostila de vocês. Então, o plano de negócio estava no capítulo, o plano operacional está no capítulo 6 e o plano financeiro capítulo 7. Tá? Mas nós vamos seguir a sequência, eu vou fazer o capítulo 8, que fala sobre resultado financeiro, que dá sequência no plano financeiro. Tá? Depois, na outra aula, a gente vai fazer o capítulo 5 e o capítulo 9 para estar finalizando essa apostila do plano de negócio. Ok? Antes de a gente começar a aula, eu gostaria de mostrar dois trabalhos, tá, do Eduardo e da Maria Fernanda, referente ao que nós fizemos na aula passada. Deixa eu abrir aqui, só para visualizar, para vocês visualizar. Olha que bacana que eles fizeram. Esse aqui é o da Maria Fernanda. Olha que legal que ela fez. Vou até dar um zoom aqui. Ela fez muito legal aí, ó. Colocou a cozinha, a sala de atendimento, sala de reuniões, tá? A lousa, tá? O laboratório aí, ó. Colocou 8 PC no laboratório, tá? E sala de administração, tá? Com 8 cadeiras e a mesa do professor. E a recepção, aqui os banheiros. Tá? Ficou muito legal aí. Depois ela fez a loja, né? Que foi o tema livre que eu deixei para vocês. E aqui ela colocou os processamentos operacionais, ó, aquisição de produto, marketing, expedição e o relacionamento do pós-venda. E a necessidade de pessoal, tá? Ela também definiu aí, ficou muito legal. E a estimativa do custo para ela montar a loja dela, 12.305. Então ela colocou aí todas as opções aí, ó. E agora nós temos a do Eduardo também, ele fez no PowerPoint, ficou também muito bacana. Então eu peguei os dois, foram os primeiros que me entregou, tá? E eu achei que ficou muito legal. O Luiz Eduardo, ó, tá? Ele montou também as salas, tá? E a opção de loja de celular foi a que ele escolheu. Tá? Então ele tem aí as fichas técnicas, né? O que ele iria fazer, tá? O que ele espera, né, de cada profissional que ele irá contratar, o que ele vai precisar, tá? Já o custo dele é 1.886 e os gastos mensais aí que ele pretende ter. Ok? Então ficou muito legal. Tá? Estou mostrando os dois que foram os dois primeiros que me entregou. Eu achei que ficou bem feito o trabalho aí. Ok? Então vamos lá. Vamos para a apostila de vocês. Eu vou até mostrar aqui, ó. Na apostila, a apostila que eu usei lá tinha o capítulo 5 e 6, mas na realidade, o capítulo que fala, né, do plano financeiro é o capítulo de número, deixa eu até chegar aqui no início dele aqui, é o capítulo 7, tá? E o plano operacional é o capítulo 6. Tá? Mas na aula que vem nós fazemos o capítulo 5, tá? Que é o que não tinha na apostila que eu usei. Tá? Aí, ó. Então é o capítulo 6 e o capítulo 7. Ok? É o plano operacional e depois o plano financeiro. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente vai trabalhar. Nós vamos fazer já o resultado financeiro, que é a sequência do plano financeiro. Tá? Então vamos lá. Deixa eu chegar aqui, deixa eu ver onde nós estamos aqui. Plano financeiro 122. Enrolando mesmo que a gente não perder tempo. Então aqui, pessoal, agora nós vamos fazer o
plano financeiro e ele tem uma história, né, que ele vai falar do Honda. Tá? Aí o próprio nome a gente já deduz quem é, né? Então vamos lá, resultados financeiros. Aí aqui, ó, no capítulo 8, resultados financeiros, primeira frase que ele vai colocar: uma das características empreendedora é a persistência. Aí vai falar da história do Soichiro Honda. Pelo próprio nome a gente já sabe o que ele criou, né? O que ele empreendeu. Mas vamos lá, vamos ler a história dele. Ó, era uma criança curiosa. Aos 8 anos já havia construído uma bicicleta. E aos 13 já tinha uma série de pequenas invenções. Aos 16 anos, Honda vai para Tóquio como aprendiz numa oficina mecânica. E poucos anos mais tarde, volta para sua cidade natal e abre sua própria oficina. Trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina, para poder continuar nos negócios. Ele empenha as joias, né, da própria esposa. Hoje, por exemplo, a Caixa tem esse tipo de financiamento, né? Por exemplo, você vai, chama penhor, tá? Você, por exemplo, tem joias e você coloca essas joias no penhor, tá? Para quê? Para conseguir um dinheiro para investir em algo, tá? Aí você paga todo mês e quando você terminou de pagar, você pega essas joias novamente, tá? Então aqui, ó, vamos pegar aqui só para vocês dar uma visualizada antes da sequência. Vou pôr aqui, ó, penhor de joias Caixa, penhor Caixa. O que é, ó? O penhor é uma linha de crédito com uma das melhores taxas do mercado e sem burocracia. Com o penhor, você sai com seu dinheiro na hora, sem a necessidade de análise cadastral ou avalista. Por exemplo, você vai pedir um empréstimo hoje, você tem que passar por uma análise de crédito, tá? Aí o que o pessoal vai olhar? Vai olhar o score, vai olhar se você tem alguma restrição no banco, tá? Então, por exemplo, você tem uma conta no Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, só que você tem uma restrição, você teve uma restrição no banco, dentro da Caixa, tá? Vamos pôr, por exemplo, talvez, por exemplo, o Banco do Brasil vai fazer a análise e vai te olhar o score, vai olhar se você está com restrições, né, no SPC, no Serasa, tá? Se você não tiver, talvez você até consiga um crédito no Banco do Brasil. Mas se você tentar na Caixa, por exemplo, muita gente teve uma dívida no banco, o tempo da cobrança passou e dentro de 5 anos seu nome tem que ser retirado da lista do SPC e Serasa. Tá? Mas, por exemplo, você ainda continuou com a dívida no banco. Então, por exemplo, se você for tentar tirar um empréstimo na Caixa, você não vai conseguir porque você teve, algum tempo atrás, você já teve uma negociação com a Caixa e você não arcou com as despesas. Tá? Vamos lá, seria a mesma coisa. Alguém me pede um dinheiro emprestado, tá? Passa-se muito tempo, essa pessoa vem essa pessoa não me paga. Tá? Passa-se muito tempo, essa pessoa vem e me pede dinheiro emprestado de novo. A gente vai emprestar? Não vai, né? A gente fica sempre com o pé atrás. A mesma coisa é o mercado financeiro nesse ponto, ok? Então aí, ó, além disso, seus bens ficam em total segurança no cofre da Caixa e você pode renovar seu contrato quantas vezes precisar. E depois de quitar seu contrato, você recebe seu bem de volta. Tá? Os limites de empréstimo podem chegar até 100% do valor da garantia para os clientes que recebem o crédito salário na Caixa. Então, algumas vantagens aí que você pode usar. Então, por exemplo, você pode fazer com joias, tá? Caneta de valor, tá? Relógio de valor, tudo você pode fazer nesse sentido aí, ok? Então vamos lá, vamos voltar para a apostila, tá? Vamos voltar para a história do Honda aí, tá? O Sr. Honda fica chateado, ó, trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina, para poder
continuar nos negócios. Empenha as joias da própria esposa. Quando apresentou o resultado final de seu trabalho a uma grande empresa, dizem-lhe que seu produto não atende ao padrão de qualidade exigido. Sr. Honda fica chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele. Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela é destruída. Sr. Honda desiste? Não. Ele reconstrói a empresa imediatamente após a guerra e segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país. E este homem não podia sair de automóvel, nem para comprar comida. Sr. Honda entra em pânico? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos 5.000 lojas, que lhes adiantam o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, hoje a Honda Motor Company é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Ao montar um negócio, é necessária persistência. Muitos negócios acabam pela falta de paciência e perseverança de seus proprietários. Olha o que ele passou, pessoal. Tá? Por exemplo, no começo, o produto não atendia o padrão de qualidade exigido pela empresa que ele apresentou. Tá? O que ele tinha desenvolvido. E ele não fica chateado. Aí, após 2 anos, a empresa vem e finalmente fecha o contrato com ele. Durante a guerra, a sua fábrica é bombardeada 2 vezes. Imagina ser bombardeado, né, pela guerra. Ficou totalmente destruída, né? É igual fala, sendo grande parte dela destruída. E ele não desiste, ele reconstrói a empresa. Aí, o que acontece? Imediatamente após a guerra, tá, tem uma escassez de gasolina em todo o país. Aí, por exemplo, ele não pode sair com um automóvel. Então ele cria uma bicicleta motorizada. Aí ele começa a ter demandas, né, desse produto. Então ele começa a vender esse produto. E quando ele começa a vender, ele fica sem mercadoria para a produção. Tá? E com isso, o que ele faz? Ele vai e começa a visitar todas as lojas da capital. 15.000 lojas espalhadas por todo o país. Ele consegue apoio de 5.000. Tá? E hoje, nós conhecemos aí o que é a Honda, né? Tanto na Fórmula 1, tanto os carros da Honda. Tá? Então, é a persistência. Tá? A persistência aí é o que faz a pessoa não desistir. Porque obstáculos nós vamos ter sempre na nossa vida. Tá? Seja o que for. Tá? Se você algum dia chegar e dizer assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou construir isso. Sempre vai ter pessoas que vai chegar em você e vai falar que isso não, o que você está pensando não vai dar certo, que você não vai conseguir. Tá? Você tem que fazer igual o Honda, não se deixar abalar, tá? Não desistir jamais. Por quê? Você tem que ser paciente e perseverante naquilo que você tem desejo de conquistar. Ok? Então vamos dar sequência. Aqui tem um demonstrativo de resultados. Tá? O que é e como fazer. Após reunir as informações sobre a estimativa de faturamento e os custos totais fixos e variáveis, é possível prever o resultado da empresa, tá? Verificando se ela possivelmente irá operar em lucro ou prejuízo. Aí o que vocês vão fazer? Tá? Basicamente o exercício que nós fizemos no plano financeiro. Você tem uma receita bruta de vendas. Tá? Aí você tem os impostos sobre as vendas,
devoluções, em caso aconteça, descontos e abatimentos que você deu, para você ter uma receita líquida, ok? Aí depois dessa receita líquida você tem os custos variáveis, aqueles que não ficam, que eles alternam, né? Aí você tem o lucro bruto, que seria a receita líquida e os custos, menos o custo você tem o lucro bruto. Aí vocês têm as despesas administrativas, comerciais, despesas financeiras, aí tem o total de despesa. Tá? Aí vocês vão montar, por exemplo, receita líquida menos custo variável, você tem o lucro bruto. Tá? O lucro bruto menos todas as despesas, você vai saber se você está com lucro ou prejuízo. Se nós fizermos isso no Excel, vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir o Excel aqui, só para a gente fazer um modelinho aqui. Tá, copiei aqui, ó, só para a gente ver o que nós temos. Aí, por exemplo, ó, você tem uma receita bruta de vendas. Vamos por 500 mil. Vamos deixar tudo em moeda aqui. Tá. Aí de imposto, você tem 130 mil. Devoluções, 70 mil. Desconto de abatimentos que você deu, 30 mil. Tá. Então o que você vai ter aqui? Ó? Qual que é essa opção aqui que ele te deu? A receita líquida. Então, é igual a soma disso daqui. Aí o que você vai ter? De custos variáveis. Vamos pegar aqui, ó, igual esse menos a soma desses aqui. Então, ó, você já tem a receita líquida de 270 mil. Tá? Aí, por exemplo, custos variáveis. Vamos pôr 80 mil. Aí o seu lucro bruto é esse menos esse. Aí você tem despesas administrativas. Vamos por 65 mil. Comerciais, 35 mil. Despesas financeiras, 45 mil. Total de despesa igual a soma das despesas aqui. Então você teve, ó, 145 mil de despesa. Ok? Aí o que é o lucro prejuízo? É igual a receita líquida, o lucro bruto, né? Menos a receita, o total de despesa. Então você teve, na realidade, um lucro de 45 mil. Ok? Então essa daí seria o cálculo que você faz. Então vamos lá. Construindo um cenário. Construindo cenários, né? Os cenários são importantes para que o empreendedor possa de forma ampla verificar com mais certeza a construção do seu próprio negócio, de forma a otimizar recursos e tempo. Para que esse cenário possa ser construído, é necessário ter todos os passos anteriores prontos, para que a análise possa ser feita com maior certeza. O relatório utilizado para a previsão do cenário nada mais é do que uma prévia contábil através do demonstrativo de resultados, que seria o demonstrativo de resultado de exercício, chamado de DRE, utilizado para verificação de lucros ou prejuízos em uma empresa. Aí aqui ele vai ter, ó, cenários provável. Ele faz 3 tipos de cenário aqui, usando aquela mesma estrutura que nós usamos anteriormente lá, que eu fiz aqui no Excel. Tá? Ele faz um cenário provável do que pode acontecer, tá?
Um cenário pessimista, tá? Por exemplo, igual a pandemia não termina no ano. Tá? O que pode acontecer? Tá? Como que vai ficar a situação do mercado financeiro? Tá? E um cenário otimista. Tá? Terminou a pandemia, então vamos para cima que o negócio vai acontecer. Tá? Então ele monta aqui 3 cenários. Tá? O provável, tá? na atual situação como está. Um cenário pessimista, se tudo virar de cabeça para baixo, a pandemia não acabar. Tá? Ou, por exemplo, a pandemia acabou, é só partir para cima que nós vamos conseguir. Aí seria o cenário otimista. Tá? Seriam os 3 tipos que a gente pode pensar aí para se fazer. Tá? Ações corretivas e preventivas. Tá? O que seriam essas 2 ações? A corretiva é quando o erro acontece. Tá? Já a preventiva é aquela ação para que não aconteça o erro. Tá? Então você vai evitar os erros, ok? Então vamos lá. Após ter feito o levantamento do possível cenário para a sua empresa, que seriam esses 3 cenários que nós fizemos, tá? Faça uma listagem de ações corretivas que você tem que fazer a curto prazo para minimizar riscos e as ações necessárias a longo prazo, né, para minimizar também o risco. Tá? Dicas para a construção dessa etapa. Verificar se as vendas cobrem os custos, que é aquilo que nós fizemos lá. Tá? É isso aqui. Verificar se os custos são altos perante as vendas. Tá? Verificar os gastos. Nesse verificar gastos, vocês podem cortar algum gasto. Tá? Tudo isso vocês têm que colocar no papel. Tá? Faça uma análise vertical. Pegar cada item e dividir pelo total a ver o quanto percentual cada item representa pelo total. Tá? E descubra qual o maior peso no relatório. Tá? Então, você pegar cada item e dividir pelo seu total para ver o percentual de cada item. Tá? Para você ver qual que tem maior peso aí para você. Aí já o ponto de equilíbrio. Tá? O que seria o ponto de equilíbrio? Representa o quanto sua empresa precisa faturar para pagar todos os seus custos em um determinado período. Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, na realidade aqui, quanto que eu precisaria para pagar tudo isso daqui? Tá? Porque não é só os 145 mil que eu preciso. Porque aqui você, ó, tem imposto. Então vamos pegar aqui, ó, igual o imposto, tá? Mais os 145 mil de despesa, mais os custos variáveis. Só aqui você já tem 355 mil, tá? Só para pagar o principal. Fora você pensar nos abatimentos que você tem que dar, tá? E as devoluções caso possa ocorrer. Ok? Então, por exemplo, ó, 355 mil é o que você precisa ter para zerar. Tá? Aí você imagina. Aí, para você ter lucro, tanto que você precisa trabalhar para conseguir um resultado que vai satisfazer a empresa, né? Porque não adianta nada você ter um negócio e todo mês ficar zerando, tá? Ficar elas por elas, como a gente fala. Então você tem que sempre buscar alternativas para você ter lucro. Tá? Por exemplo, no final do ano você poder ter uma retirada para você fazer um passeio com a família, para você trocar o seu carro. Tá? Tudo isso você tem que colocar no papel e correr atrás, né? Você ter objetivos para bater essas metas aí. Aí, ó, para você ter um ponto de equilíbrio, a fórmula, né, que a gente faz é simples. Então, o custo fixo total. Tá? Aí, o que você vai fazer? Você tem a receita total, que é o que você recebeu, tudo que você recebeu, menos o custo variável total. É o que você vai precisar para você ter esse ponto de equilíbrio aí. A receita total, o valor da margem de contribuição
de custo fixo e da receita total podem ser encontrados no demonstrativo de resultado. Um exemplo de valores anuais. Por exemplo, nesse caso aqui ele teve uma receita de 100 mil, tá? Um custo variável total de 70 mil e um custo fixo total de 19.500. Tá? Então o que é esse daqui? Ele teve a receita menos os 70 mil. Tá? Então vamos lá. Vou até minimizar aqui para a gente fazer ele aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo aqui só para a gente ter. 100 mil. Ou igual aqui. Vou fazer direto, tá? 100 mil menos 70 mil. É igual 30 mil. Ok? Aí o que você vai ter? Para você ter um ponto de equilíbrio. 19.500. Opa. Que é o seu o custo fixo total, tá? Dividido por 30%. Por 0,30, vamos pôr, né? Igual tá aí. Que seria os 65 mil. Tá? Esse seria o ponto de equilíbrio para se ter. Aí, isso quer dizer que é necessário que a empresa tenha uma receita total de 65 mil ao ano para cobrir todos os seus custos. Tá? E depois vocês vão preencher para mim, tá? Tira a foto e me manda. A lucratividade, tá? É um indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas. É um dos principais indicadores econômicos da empresa, pois está relacionado à sua competitividade. Se a sua empresa possui uma boa lucratividade, ela apresentará maior capacidade de competir. Isso porque poderá realizar mais investimentos em divulgação, na diversificação dos produtos e serviços, na aquisição de novos equipamentos, etc. Então, se você tiver lucro, com certeza você vai conseguir investir em equipamentos, tá? Criar diversificação de produtos e serviços. Tá? Isso. Aí, por exemplo, se você zerou, você não tem como sair daquilo que você está. Tá? Por exemplo, que é ficar no empate, né? Todo mês o que você ganha é o que você paga, o que você ganha é o que você paga. Você não fica no vermelho, mas fica empatado, fica no 0 a 0. Tá? E não é o ideal. Você tem que pensar em lucrar na sua empresa para conseguir, por exemplo, crescer, que você consegue colocar novos equipamentos. Vamos pensar numa empresa de cursos profissionalizantes que dá aula de informática, tá? Sem trocar os computadores, sem trocar os equipamentos. Tá? Uma hora esses computadores, tá? vai ficar desgastado. Tá? Isso é complicado. Porque, por exemplo, surgem novos aplicativos, novos programas, tá? E a máquina não suporta. Então, por exemplo, esse tipo de empresa precisa ter lucros para conseguir trocar os seus equipamentos periodicamente, vamos dizer assim. Porque a evolução da tecnologia está aí igual um rolo compressor. Ok? Aí ele dá um exemplo aí da lucratividade, né? Que é igual ao lucro líquido vezes 100. Tá? Então, por exemplo, receita total, 100 mil. Tá? O lucro líquido, 8 mil por ano. Então, a lucratividade é 8 vezes 100, que daria os 8%. Tá? Seria o que sobra na forma de lucro aí, né? Depois de pagar todas as despesas e impostos, indica uma lucratividade de 8% ao ano. Tá? Então, também é uma conta simples de se fazer. Ok? Aí aqui, ó, o que nós vamos colocar? Na questão, tá? Vocês vão fazer aqui para mim, tirar a foto e me mandar também. O prazo de retorno de investimento, o que é e para que serve. Assim como a rentabilidade, também é um indicador de atratividade. Tá? Indica o tempo necessário para que o empreendedor recupere o que investiu em seus negócios. Tá? O prazo de retorno de investimento é igual ao investimento total. Tá? O lucro líquido. Por exemplo, lucro líquido 8 mil ao ano. Tá?
Então o investimento total é de 32 mil, tá? Que seria o prazo aí de 4 anos. Tá? Então, por exemplo, você teve um investimento total de 32 mil, você tem um lucro de 8 mil ao ano, seu prazo total seria de retorno, né? Seria 4 anos. Ok? Isso daí nós também já vimos essas explicações na aula passada também. Aí você vai montar aí um prazo de retorno do seu investimento. Por exemplo, você vai gastar aí um investimento total, você coloca 15 mil, tá? E você tem um lucro de 5 mil. Tá? Então o seu prazo de retorno seria 3 mil. 3 anos, desculpa. Aí depois, ó, na aula que vem, nós vamos fazer o capítulo 9, tá? O Networks. Tá? É curto, também é um capítulo bem curto, que vai falar do capital social, tá? Da empresa aí, no caso sociedade, o que é o percentual que vai para cada um. Nós vamos falar também das formas de crédito que a gente pode utilizar. E nós vamos fazer o capítulo 5, que da apostila que eu usei na aula passada faltou, ok? Então é isso, nossa aula de hoje. É isso que nós, tirando essa confusão do capítulo da aula passada, tá? Nós vamos... Aí, mas na próxima aula a gente vai trabalhar sobre isso, tá? Trabalhar em cima disso, do capítulo 5, que vai falar, né? Depois o capítulo 9, que vai falar do Networks. No capítulo 5 a gente vai falar muito sobre o organograma, tá? Que seria aqui, ó, exigência de qualidade e eficiência. Vai falar um pouco do plano operacional, mas daí nós já vimos, tá? Então nós vamos falar mais das vantagens e desvantagens, tá? Departamentalização por cliente e processo, vantagens e desvantagens. Então é algo curto também, que só por causa dessa confusão da apostila aí, que eu usei na aula passada, tá? A gente vai acertar. Então na aula que vem nós vamos fazer o capítulo 9, nós vamos fazer esse capítulo 5 aqui, tá? Que na apostila que eu usei não tinha. Na sequência agora, eu vou passar o vídeo que fala da história do Honda, tá? É um vídeo que eu encontrei, estou colocando aí na aula para vocês acompanhar. Ok? Vocês vão assistir, vocês vão ficar encantados aí, mais ainda do que aquele texto a qual nós lemos. Ok? Quando falamos de motociclismo, existe um país que se destaca pela sua competência, qualidade, tecnologia, história e confiabilidade de motos: Japão. Apesar desse pequeno país conter apenas 1,67% da população mundial, o Japão hoje tem uma fatia de aproximadamente 50% de todas as vendas mundiais de motocicletas. Se não bastasse isso, o Japão também é a casa das 4 maiores empresas de motos do mundo: Honda, Kawasaki, Suzuki e a Yamaha. Mas dentre essas 4 gigantes existe uma empresa que assume o trono: Honda. Seria impossível falar sobre a Honda sem mencionar a história do seu fundador, Soichiro Honda. Para iniciar essa história, eu gostaria de dizer uma citação do próprio senhor Soichiro Honda, que acho que vai ser muito relevante para tudo que você vai ouvir e assistir aqui nesse vídeo. Sucesso é 99% fracasso. Soichiro Honda nasceu na vila de Komio em 17 de novembro de 1906. Passou a infância ajudando seu pai, chamado Gihei, que era um ferreiro de profissão e tinha um negócio para consertar bicicletas. Soichiro não mostrava muito interesse no sistema escolar convencional da época e já desde cedo começou a utilizar sua criatividade e intuição para se beneficiar. Naquela época, as escolas entregavam aos alunos o boletim de notas e esperavam recebê-los novamente com o selo da família, que era mais ou menos como uma prova de que os pais foram informados dos resultados dos filhos. Soichiro criou um carimbo para falsificar o selo da família, olha só. Ele produziu um carimbo com um pedaço de borracha do pedal na bicicleta velha.
Se não bastasse isso, parece que ele já tinha até meio que o senso ali para fazer um pouco de negócios, porque ele começou a produzir os carimbos para outros alunos da escola também. Infelizmente ou felizmente, ele acabou sendo pego nessa brincadeira e parou com isso. Mas isso deve te dar uma ideia que Soichiro era já uma criança um pouco diferente das outras. Agora, só para finalizar esse tópico e realmente te ilustrar a crença do Soichiro Honda, aqui vai uma outra citação dele mesmo. Eu dou a mínima para o diploma, o que eu quero é o conhecimento. Com 15 anos de idade, sem nenhuma educação formal, Honda abandonou a sua pequena vila e foi para Tóquio procurar emprego. Em Tóquio ele conseguiu trabalho como aprendiz em uma mecânica de carros e 2 anos mais tarde, com 17 anos de idade, Honda desenvolveu um carro de corrida que ganhou competições e bateu recordes de velocidade. Honda também se aventurou até como piloto, mas ele acabou parando com essa ideia depois que ele sofreu um acidente grave até ferindo seu olho esquerdo. Isso foi em 1936. Mas a vida de Soichiro Honda ainda tinha muita coisa para rodar. Logo em seguida do acidente, isso foi em 1937, um ano depois, Soichiro abriu a sua própria empresa, que se chamava Tokai Seiki. Ele estava focalizado na produção de anéis de pistão. Agora, imagina para quem que ele estava produzindo esses anéis. Uma outra gigante japonesa que eu tenho certeza que você conhece, Toyota. Infelizmente ele acabou perdendo esse contrato inicial com a Toyota porque a qualidade dos anéis não era, vamos dizer, como requerido pela Toyota. Agora, você lembra que eu disse que o Soichiro estava interessado no conhecimento e não no diploma? Pois bem, Soichiro ele assistiu a aulas em universidades, mas nunca se graduou e também ele acabou visitando vários produtores de aço no Japão para entender as técnicas de fabricação. Finalmente, em 1941, Soichiro Honda foi capaz de produzir anéis para pistões com qualidade que era aceitável pela Toyota. Mas, novamente, Soichiro teve que enfrentar uma outra dificuldade. Você pode imaginar que criar uma empresa, especialmente no ramo tão específico de engenharia, motociclismo, criar motores, já é uma coisa difícil. Agora imagine ter que fazer isso no meio de uma guerra mundial. Exatamente, tudo isso está acontecendo enquanto o Japão está no meio da guerra. Isso quer dizer que materiais de produção devem ser priorizados, mas para motivo bélico, ou quer dizer, para motivo de guerra, um material que era muito importante para ele, para realmente poder produzir, e não era disponível, era o cimento. Sem cimento não era possível construir sua fábrica e por conta disso, Soichiro Honda teve problemas em atender a demanda de produção da Toyota. O que o Soichiro Honda fez para resolver esse problema? Bem, ele acabou desenvolvendo seu próprio cimento e aí construiu sua fábrica. Então isso dá também uma ideia de como que realmente o cara estava lutando para conseguir trazer o seu sonho, fazer uma realidade do seu sonho. Só que novamente, a guerra continua. E o que normalmente acontece com algumas construções? Em meio a uma guerra, muitas delas acabam sendo destruídas. E foi exatamente o que aconteceu com a fábrica localizada Yamashita no ano de 1944. Por sorte, a fábrica que ele também tinha em Iwata não foi destruída durante a guerra, mas pouco depois, agora espera lá para você ver o que acontece, no dia 13 de janeiro de 1945, tem um terremoto no distrito de Mikawa, que é onde estava essa segunda fábrica, e acabou destruindo a outra fábrica também. Então quer dizer, o cara não tinha cimento por causa da guerra, acha um jeito de fazer o seu próprio cimento, depois uma das fábricas é destruída por causa da guerra, e aí depois tem um terremoto para finalizar. Acabou que o Soichiro Honda vendeu os vestígios da empresa Tokai Seiki para a Toyota mesmo. Ele vendeu os vestígios para a Toyota e ele utilizou o dinheiro para fundar o Instituto Técnico Honda de Pesquisa em outubro de 1946. Soichiro Honda, ele viu que uma oportunidade no Japão pós-guerra. Você pode imaginar um país destruído, não tinha dinheiro, mas o pessoal tinha que ter um modo barato de se locomover.
Então, com 12 empregados trabalhando em um espaço de 16 metros quadrados, Honda cria uma bicicleta motorizada meio que improvisada, e ele utilizou 500 motores que praticamente eram restos de guerra da empresa Tohatsu. Assim que os 500 motores foram utilizados, ele terminou aquele projeto, ele começa então a produzir os seus próprios motores, mas que na verdade eram uma cópia dos motores da Tohatsu. Ele começou a vender esses motores para os clientes que acoplavam os motores em bicicletas e foi indo dessa maneira. Essa bicicleta motorizada foi batizada de Honda Tipo A. E ela recebeu até um apelido carinhoso ali no Japão de Bata Bata. Então você pode imaginar o tipo do motor. Na verdade, o Bata Bata foi por causa do barulho que o motor produzia. Em 1949, Honda liquidou o Instituto Técnico de Honda de Pesquisa por aproximadamente 1 milhão de ienes, que seria como algo em torno de 5 mil dólares. E finalmente, com esse dinheiro, Soichiro Honda criou a Honda Motor Company, ou como a gente conhece hoje, a Honda que você conhece. Nesse mesmo período, Soichiro entra em contato com um homem de negócios, Takeo Fujisawa. Em fato, é juntamente com esse homem que ele cria a empresa, então a Honda foi cofundada juntamente com esse outro senhor, Takeo Fujisawa. Soichiro Honda era um homem mais técnico, com a paixão por motociclismo. Já o Takeo Fujisawa, ele trouxe a visão de negócios e marketing para a empresa. Em 1949, a primeira moto com chassi e motor fabricados pela Honda foi criada. Seu nome, Honda Tipo D. A letra D era para simbolizar a palavra em inglês dream, que significa sonho. A empresa rapidamente começou a crescer e aumentar o seu número de vendas, só que dois problemas persistiam. Primeiramente, e inevitavelmente, após a guerra, os produtos japoneses eram considerados de baixa qualidade. É mais ou menos como a gente brinca hoje, o produto da China. Então não tinha aquela moral, o pessoal não acreditava, o que era de se esperar depois de uma guerra. E a segunda parte é que as suas motocicletas que a Honda estava produzindo, elas tinham uma aparência meio que antiquada e não eram assim modernas. Até aquelas motos que eram modernas, que tinham uma aparência melhor, era praticamente uma cópia dos alemães, dos britânicos e dos americanos. E na visão do Soichiro Honda, para acabar com isso, a solução para mudar essa percepção da Honda e realmente estabelecer a empresa como uma grande, respeitável empresa de motocicletas era simples. Ele queria provar para o mundo que com engenharia e técnica de produção, ele iria produzir motos melhores e realmente estabilizar ou se estabelecer no mercado. E para fazer isso, ele acreditava que seria necessário vencer o Grand Prix de motos, ou como a gente conhece hoje, é mais referido, o MotoGP. Não só isso, o Soichiro Honda ele também gostaria de produzir uma motocicleta para competir na famosa competição TT da Ilha de Man. Talvez você já deve ter visto alguns vídeos na internet da loucura que é essa competição, e ele também queria ter uma moto nessa competição, para você ter uma ideia. A gente poderia falar aqui por muitas horas a respeito de todas as conquistas da Honda no MotoGP, mas vamos simplificar porque essa não é a intenção desse vídeo. O Soichiro Honda acabou provando para o mundo inteiro que as suas motos eram sim capazes de competir a nível mundial, e a Honda é até hoje uma das fabricantes mais fortes no MotoGP. E a empresa já ganhou em todas as categorias existentes do MotoGP. Para você ter uma ideia do nível de contribuição da Honda, foi ali por volta dos inícios dos anos 50, a Honda impressionou o mundo engenheiros aperfeiçoando o típico motor de 4 tempos que a gente tem hoje. Naquela época ele conseguiu dobrar a potência do motor. Então isso aqui é algo realmente inacreditável. Em 1954, a Honda já tinha obtido ali uma fatia do mercado de mais ou menos 15%. Você tem que lembrar
que a primeira moto com chassi e motor realmente da Honda foi criada apenas 5 anos atrás, em 1949, então realmente uma posição muito respeitável para uma empresa tão jovem. Como mencionei, a Honda foi cofundada por 2 homens, com mentalidades de certa maneira diferentes. O Soichiro Honda era o cara mais técnico e tinha paixão pura por motociclismo e engenharia e queria vencer títulos de MotoGP. Já o Takeo Fujisawa, ele queria transformar a Honda em uma corporação, administrá-la como um negócio sério. Pois bem, é uma típica história onde o útil se une ao agradável e com todas as evoluções que a Honda conseguiu obter no MotoGP, a Honda foi capaz de criar uma motocicleta leve a ter que construir uma nova fábrica com capacidade para produzir 30 mil unidades por mês. Em 1958, com menos de 10 anos de empresa, a Honda já tinha alcançado o trono de maior produtora de motos do Japão. A Super Cub, só de curiosidade, continua em produção até hoje e mais de 100 milhões de unidades já foram produzidas, tornando-a o modelo mais vendido do mundo. Com sucesso no mercado japonês, o Honda T360. Apesar desse veículo não ter feito muito sucesso, você pode imaginar que com a persistência desse homem, era apenas questão de tempo até a Honda se tornar uma empresa de alto nível também para automóveis. Só para te dar uma ideia de qual foi o impacto da Honda nesse mercado, nos anos 70, com a intenção de limitar e controlar a poluição do ar. Enquanto as 3 maiores produtoras de veículo dos Estados Unidos declararam no Congresso dos Estados Unidos que não seria possível criar tecnologia americana, já a Honda desenvolveu um motor do zero que era capaz de respeitar essa nova regulação, essa nova lei, sem precisar de um catalisador. Isso te dá uma ideia do nível de engenharia que a Honda conseguiu trazer para o mercado. Esse novo motor que eles criaram foi batizado de combustão controlada por vórtice composto, ou vamos simplificar isso aqui, como eles fizeram, abreviado em inglês é CVCC. Esse é um carro que fez enorme sucesso e agora eu vou pronunciar o CVCC na versão mais em inglês e aí eu acho que você vai lembrar e você vai identificar qual carro que é. CVCC em inglês, a abreviação seria CVCC. E esse carro é o Honda Civic. CVCC, Civic. Aqui vai uma outra citação do próprio Honda. Quando o Congresso dos Estados Unidos aprova novos regulamentos para emissões de veículos, nós, na Honda, contratamos 50 engenheiros. Já a General Motors contrata 50 advogados. Performance e eficiência. Hoje a empresa tem fábrica em mais de 20 países e emprega mais de 200 mil pessoas. O portfólio da empresa também expandiu de uma maneira absurda. Então hoje, obviamente, nós temos a motos, nós também temos carros a gasolinas, a diesel, elétrico, híbrido, gás natural. Nós temos motores para barcos, MotoGP, corta-gramas, geradores de eletricidades, até aviões os caras estão produzindo hoje. Robôs, você já deve ter visto alguns vídeos na internet sobre esse robô da Honda. Mountain bikes, células solares e por aí vai. A gente está quase chegando no final desse vídeo e eu imagino que a maioria das pessoas assistindo a esse vídeo serão brasileiros. Então acho que é um bom momento para parar e mencionar o respeito do brasileiro Ayrton Senna pelo fundador Soichiro Honda. E nas palavras do próprio Ayrton Senna, Honda provavelmente foi um dos fatores mais importantes para as minhas 3 vitórias mundiais. Se você é um inscrito aqui do canal e também possui uma Honda, eu agora espero que esse vídeo te dê ainda mais orgulho de ser proprietário de uma Honda. Nós possuímos hoje a consequência, os produtos finais de muita batalha desse senhor, Soichiro Honda, que iniciou no Japão num período de guerra, essa empresa, e agora a gente está pilotando essa moto aqui pelas estradas. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, especialmente se é a primeira vez que você caiu aqui no canal. Eu posto vídeo todas as semanas, na sexta-feira, então fazendo isso você vai estar garantido de sempre assistir os meus vídeos como eu postá-los. Mas aí, o que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui no vídeo, se isso te impressionou, não te impressionou, o que você acha da Honda como marca da história de Soichiro Honda. E até mesmo, agora talvez você esteja interessado em saber a história
de uma outra marca, talvez Yamaha, talvez Kawasaki, talvez BMW, seja lá o que for. Se você então tiver interesse que eu produza um outro vídeo sobre uma outra moto, deixa aqui nos comentários. Pessoal, como sempre, muito obrigado por ter assistido, deixe o seu like e a gente se vê em breve com mais vídeos. Até mais! There. Certinho, pessoal? Forte abraço para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus.